começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH recebe com muita satisfação nosso companheiro Arnaldo Rocha, que conviveu muitos anos com o médium Chico Xavier e foi esposo da Irma de Castro, conhecida no plano espiritual como o espírito Meimei, veio aqui hoje conversar com a gente. Tudo bem, Arnaldo? Tudo em paz, amigo. Bom prazer. Nós gostaríamos de começar perguntando um pouco a respeito da sua vida, conhecer a sua história de vida, onde que o senhor nasceu, o período estudantil, a profissão que exerceu. Bom, eu nasci em 29 de agosto de 1922, em Tiradentes, oeste de Minas, de uma família católica apostólica romana. Até os 10 anos, numa casa de 13 filhos, eu era o único que não havia feito primeira comunhão. Nós somos do interior. Então um dia minha mãe veio, conversou, que eu devia aprender o catecismo, comungar, que era o único na casa que não comungava e tal. Aí eu fui. Fui lá, na igreja. Minha mãe era católica, apostólica, romana, mas dialogava com os espíritos. Para mim ela era levemente lelé da cuca. Depois, com o tempo, eu vi que meus irmãos também eram meio doidos, porque eles eram espíritas. Eu era até materialista. Então tá lá um molecote de 10 anos ouvindo a aula. Aí o padre virou, foi falar sobre a comunhão. Então que ele pegava uma hóstia, fazia uma cruz e Deus entrava nela. O moleque levantou a mão. Então, o senhor é mais poderoso. O senhor quem é? Arnaldo Rocha. Você é filho da Dona Maria José, perfeitamente. O que você quer, meu filho? Então, o senhor é mais poderoso que Deus. Que o senhor pega um pedaço de pão, faz uma cruz, Deus entra lá. De psicologia infantil, ele não entendia nada, ele me mandou para fora da sala. Aí eu cheguei em casa. Mamãe, o que você aprontou? Aí eu contei para ela, falei, meu filho, que vergonha. Olha, você nunca vai me pedir isso não, mamãe. Bom, então, dos 10 aos 24 anos, eu era ateu. Ateu e materialista, ambos com letra maiúscula. E a respeito da sua profissão, que carreira? Eu só tenho o curso ginasial. Comecei a trabalhar em laboratório de produtos farmacêuticos. Comecei como entregador de caixinha, fui para supervisor, depois fui para gerente. Depois eu tive um tega com o diretor-geral de um dos laboratórios, que ele era estrangeiro, uma reunião de mais de 50 pessoas, ele começou a falar mal do Brasil. Eu falei, senhor, dá licença? O senhor está na minha terra. Aí eles me puseram na rua, me indenizaram. Aí foi o primeiro desemprego. Aí eu fui trabalhar na Belgo Mineira. Fui lá para Brasília como gerente de venda para o estado de Brasília e Goiás. Lá eu fiquei 15 anos. Quando foi por volta de 82, a situação do Brasil não era boa. Então eles começaram a despachar velharia. Tinha gente com 55 anos de casa. Quando chegou, eram 600. No 597, o chefe-geral desse setor, pessoal, Fenelon, falou, Arnaldo, ó, 597, é você. Era dia 20 de dezembro. Você faz os relatórios, já vende arma e de bagagem. Eu falei, quem é que vai pagar a minha mudança para Belo Horizonte? Que a Neuza já estava morando aqui, que a Moeira estava estudando. Não tudo. Aí eu fiz, que é lá em Brasília, 15 anos. Aí eu comecei, por conselho de Chico, amizade com o Dr. Vantuil, eu comecei a frequentar a Federação Espírita Brasileira. Lá em Brasília. Na Federação Espírita Brasileira, nós já estávamos, reuníamos no barracão, um terreno de 20 ou 30 mil metros quadrados, e em construção o prédio inicial. Sr. Arnaldo, conte-nos, por favor, sobre o relacionamento com a Irma de Castro, que depois ficaria conhecida em todo o Brasil como espírito Meimei, desde o namoro até o seu desencarne. Ocorre que minha irmã Carmelita, que nós chamamos de Lelita,
namorava um rapaz por nome Danilo de Castro. E certa vez, eu devia não, estava com 17 anos, ele levou as irmãs dele, a Leide e uma moça por nome Naná, que é da irmã de Castro. Ela tinha em família apelido Naná. Aí, apresentado, nós fizemos uma amizade muito bonita, a gente passeava de vez em quando. Nós somos mais ou menos da mesma idade, eu sou de agosto, ela é de 22 de outubro. Mas nunca passou pela nossa cabeça essa história de namorar. Ela tinha uns namoricos dela, eu também. Mas quando foi o Natal de 40, eu fui à casa dela para levar um presentinho de Natal, ela me deu um presente, estava um lar muito bonito, nós saímos para passear. Naquela época o parque municipal não era fechado, então ficava cheio de casais lá à noite. Então foi a primeira vez que nós trocamos saliva. Sabe o que é trocar saliva? Beijar. Aí começou o namoro. Então o indivíduo que nunca pensou em se casar, casou-se com 22 anos. Acontece que em 1942 nós nos casamos. Quando era criança, teve um problema renal muito sério. Naquela época não havia esse arsenal terapêutico que possuía hoje a medicina. A partir disso, ela arranjou uma infecção nas amígdalas. Nós fomos operar. Na época dizia assim, por imperícia do cirurgião, ele deixou um pedaço de amígdala. E aquele apodreceu. Hoje a gente conhece uma tal de lei de causa e efeito, né? Aí a coisa complicou. Ela foi tendo problema de hipertensão arterial, intracraniana, tinha que fazer a punção 2, 3 vezes por mês na espinha. Devo muito ao professor Hilton Rocha, que Deus o abençoe, que foi de um carinho imenso com ela. Ela foi perdendo a visão. Então ela falava assim para mim, meu Naldinho, ela dormia numa cama, eu na outra cama. A vovó Antoninha vem me buscar. Você vai me levar para um lugar muito bonito. Como ambos éramos leitores compulsivos, eu falei, eu serei demais, minha filha, você está triste que não está podendo ler, que história é essa? Morreu, minha filha, é um fedor desgraçado. Quando chegou no dia, quando eu voltava de serviço, a dona Mariana, a mãe dela, foi morar conosco. É que eu ia dar banho nela e tal, arrumar. No dia 30 eu cheguei, ela já estava toda arrumadinha, de batom até aqui, ó. Eu não enxergava direito, aí é que eu limpei. Eu falei, você está linda. Como é que a vovó veio me buscar hoje? Ela tinha um hábito de orar. Ora comigo. Eu olhava para ela. Quando nós éramos namorados, ali na rua Espírito Santo, quase, Augusto Lima tinha um cinema. Nós saímos de uma matinê e passamos por dentro assim, da igreja São José, aquela pracinha. A igreja estava aberta. Ela falou, você vamos entrar aqui? Tá, você pode entrar, eu te espero aqui na porta. Não, você vai entrar comigo. E quem entra, se é direita, eu não sei o nome que dá em igreja, um lugar onde tem os santos assim, oratório, não sei o nome, não sou católico, não sei. Só que tinha lá um homem carregando uma cruz. Aí, Nenê começou a orar em voz alta. Senhor, me ajuda com meu Naldinho, você é tão fanático quanto ele. Ela deve estar doido. Eu ser fanático, era até a hora que nós saímos. Ela me olhou muito. Olha, quando eu lhe convidar para ir no lugar, você vai, viu, meu filho? Bom, aí ela adoeceu, faleceu à noite, 30 para 1º de outubro, eu acordo às 2 horas da madrugada, vomitando sangue para todo lado, se rasgando todo, ela teve uma ruptura do pulmão. Aí eu saí para ir telefonar para um amigo, que eu não tinha telefone, o médico, a hora que chegou, eu encontrava ela morta. Foi enterrada no Bonfim, e só 44 anos depois é que eu soube onde ela estava enterrada.
Me perguntaram, você não vai fazer uma sepultura? Eu falei, não, morreu, tá lá, ué. Eu era até um materialista. Vou gastar dinheiro à toa? Tá lá. Até o momento do desencarne da Meimei, o senhor continuava materialista. Eu era materialista. Porque a Meimei era católica. Todo mundo tem a faixa de alma de católico. Nós entramos 2 vezes na igreja, a tal que ela queria, na igreja de São José, e a outra vez na igreja de São José, que a mãe dela queria que a filha casasse. Daí eu falo, Dona Mariana, o Brasil, o Estado é laico. Isso para mim não tem valor nenhum. Casamento civil. Queria minha filha e tal, então fui casar. E antes, Meimei falava umas coisas, uma tia dela voltou da Espanha e trouxe chale que a gente fala, um chale espanhol muito bonito, aquele pente. Olhava, já curioso. Quando eu estava meio azedo, estava querendo nela, estava querendo conversar, queria cutucar. Eu falei assim, Meimei, vamos ficar quietinho. Naná, vamos ficar quietinho. Oi, irmã. Vamos ficar lá que o senhor Duque está nervoso. Bobagem. Explica nesse ponto da conversa a questão do nome Meimei. Nós lemos um livro de um belo escritor chinês, Lin Yutang. Fugiu da China por causa da guerra que havia lá, que todo mundo querendo mandar, o Mao Tse Tung veio, e ele foi para a América do Norte, homem culto, foi professor em várias universidades lá, então ele escreveu um belo livro, Um Momento em Pequim. Ele conta a história da família indo para a América do Norte. O livro é dotado, ainda tem um em casa. E no final do livro, nós éramos namorados. Tinha um glossário, onde as palavras chinesas e a versão para português. Então, nós já éramos noivos. Então, Meimei significa a noiva bem amada. A noiva bem amada. Aí eu passei a chamar Meimei, a irmã de Castro, que eu não gostava do apelido dela, Naná. O apelido era Naná, apelido de família. Família é Naná. Então, olha, seu apelido é horrível. Pode me dar um livro para você ler? Um grande escritor francês, agora não me lembro o nome. Ele conta a história de uma costureirinha. Minha pilantrinha, né? Então ele dizia assim, lá vai Naná rebolando seu belo traseiro. Então o seu apelido Naná não é comigo não. Aí eu passei a chamá-la de Meimei. Agora no livro, que o Wallace começou a escrever, depois ele faleceu, e andou se complementando, pediram que eu fizesse a apresentação. Eu me neguei. Então Ruth, minha irmã, minha cunhada, a irmã mais velha do Meimei, que escreveu aqui, Meimei significa amor perfeito. Mentira. Chama noiva bem amada. Noiva bem amada, né? Agora ela que me chama de Meimei. Ela que te chama de Meimei. Eu pesava 64 quilos de músculo. Nadador, lutador de jiu-jitsu. Estava pesando 52 quilos durante os 3 meses que ela ficou doente. Então, naquela época, o pavor é que eu ia ficar tuberculoso. Bom, não fiquei não, né? Graças a Deus. E eu, quando saía do serviço, eu voltei a morar na casa dos meus pais, fechei a nossa casinha na Rua Mangabeira, Santo Antônio. Eu descia e andava lá na Praça Raul Soares, com um temporal violento, meu filho. Pessoal de shortzinho e tal. Eu já tinha dado umas 10 voltas, até eu subir a uma zona, vou me molhar mais ainda. Aí me lembrei que o mano morava Timbiras com a Amazônia. Ia ser umas 7h30, mais ou menos. A hora que eu fui lá, que eu bati, tocou a campainha, a porta abriu, era minha cunhada Luísa. Olhei assim, esse povo vai fazer a sessão espírita, eu vou me embora. Mal temporal, como chovia antigamente aqui em Belo Horizonte. Eu entrei, me deram uma roupa. 6 pessoas de um lado, ou 4, não sei do lado. E a sala era pequena. Nesse lugar aqui ficou assentada uma senhora idosa, Leni, uma italiana com mais de 40 anos de Brasil, mas falando pessimamente português como todo italiano, né? Dá mais italiano analfabeto, e me puseram lá no cantinho. Fizeram lá as leituras, as preces, apagaram a luz.
aquela coisa, que era uma mulher já idosa, a pele mais enrugada que maracujá maduro, você já viu maracujá maduro? Começou como se estivesse vomitando alguma coisa. Aí eu levantei e fui lá, com 2 tapas eu acabava com isso. Mas vi que o mano havia saído lá da ponta e veio conversando com aquela criatura. Na verdade era um espírito manifestando, só que o senhor não sabia. Eu não entendi nada, nunca tinha visto. Que eles me convidavam. Os irmãos todos são espíritas. Minha mãe era vidente, audiente e tal, eu achava que ela era doidinha. Nós vamos fazer um estudo daqui, vem aqui orar conosco. Falei, eu vou lá pro cabaré do Olímpia. Uma besta. Materialista convicto mesmo, né, Sarney? De arma e bagagem. Aí o mano foi falando, eu fiquei pensando, que interessante saber que o mano tinha uma cultura bonita, maneira agradável, fraterna, amiga de falar. Aquela criatura foi parando, foi modificando. Aí fez um silêncio. Para mim era humano. Eu vi depois, ele me explicou que ele estava sob a orientação do espírito que nos é muito querido, Dr. Cornélio. Se gostaria de se dirigir a alguém. Eu cá comigo, isso aqui é um teatro. Primeiro vem um monólogo, agora vai começar um diálogo. Quando Bebê estava doente, ela começou a me chamar de sozinho. E ela possuía um erro de pronúncia. Em vez dela falar realmente, ela dizia realmente, como o português. Realmente. O português diz realmente. Sei. Bebê, realmente, você está certo. Então, eu ouvi, através de uma senhora idosa. Nessa reunião? Nessa reunião. Nessa mesma reunião na casa do seu irmão? Na casa do meu irmão, 11 dias depois que Bebê havia desencarnado. A voz bonita, clara, argentina. Realmente eu gostaria. Mas meu sozinho não vai entender. Bom, a reunião acabou. Me olharam com uma cara de estacho, eu olhei com uma cara de idiota para eles todos. 2 senhoras vieram me contar a vida de Bebê. Eu falei, Luísa, minha cunhada, deve ter falado com esse povo. Bom, aquilo me preocupou. Chuva acabou, o mano foi me levar em casa. Dia seguinte eu saí para o trabalho. Me encontrei com um amigo muito querido, Dr. Camilo Chaves. O mano mais velho, Geraldo, tinha uma papelaria, uma livraria ali na Rua Espírito Santo. Na época o Dr. Camilo Chaves era o presidente da União. Era o presidente da União Espírita Mineira, né? Ainda lá na Rua Curitiba. Ele é que fez a transferência para Guarani. Então, Dr. Camilo, nós nos encontrávamos muito numa livraria do Oscar Nicolai, não é de seu tempo, que era ali na avenida, entre o Banco da Lavoura e a Rua Tamoios, e ficávamos conversando. O nome de uma vasta cultura. Ele vinha descendo, ele tinha um problema, que quando ele era padre, desistiu de ser padre, veio para o Brasil, foi ser boiadeiro, depois formou-se em advocacia, foi até senador da República. Usava uma bengala. Arnaldo, foi bom me encontrar com você. Eu falei, por que, doutor Camilo? Não, eu vou para a União e vou te convidar para você me acompanhar. Falei, perfeitamente. Botou a mão em mim, ele é bem mais alto, eu 1,90 m. Subimos as escadarias, são 2 lances, ele parou, descansou, subimos, sentamos lá. Falei, olha, Arnaldo, você sabe que eu sou espírita. Nós temos uma reunião espírita, começamos a explicar o que é, eu feito bobo, né? Eu falei, daí? No encerramento da reunião, Ritinha, a nossa mentora espiritual, estava fazendo uma palestra de encerramento, fez um hiato, sorriu e disse assim, estou feliz, uma amiga muito querida foi esclarecida. Então ele ficou contando, fiquei pensando, quem será tão importante assim para ela falar, suspender? Falei assim, a Irma de Castro, esposa do seu amigo Arnaldo Rocha. Eu falei, doutor Camilo, que hora que foi isso? O materialista negócio. Não, a reunião começa às 20 horas, termina às 20h90, nós deixamos e 50, benfeitor espiritual. Aí eu contei a história da reunião que eu tinha visto. Aí ele me deu um banho de doutrina espírita. Você primeiro vai ler o que é o espiritismo. Não.
depois você vai ler o livro O Principiante Espírita. Então ele é que iniciou o senhor na leitura. Me levou de mão, viu? Um homem culto, né? E aí você vai ler as 1019 e mais 223 complementares do Livro dos Espíritos. Arnaldo, você gosta muito de leitura. Isso é obra para ser estudada. Aí eu me apaixonei por doutrina espírita. Isso no dia 11. Que ano que era isso mesmo? 11 de outubro de 1946. 46. Nós casamos 42, 44, aliás. 44. 44. Sr. Arnaldo, quando e como ocorreram seus primeiros encontros com o médium Chico Xavier? É uma história muito interessante. Ela é até hilária. Eu tinha um hábito de andar muito depressa. Minha mãe dizia que tinha uma cachorrada atrás de mim. Cachorrada atrás. Então eu subia Santos Dumont. Avenida Santos Dumont, em Belo Horizonte. E Chico, quer dizer, vinha descendo um senhor modestamente trajado, cabeça baixa. Naquela época os homens usavam chapéu, uma bolsa na mão. Não havia tanto movimento quanto era. Quer dizer, devia ser mais ou menos em torno de 4 para 5 horas. Que depois eu fiquei sabendo que ele ia pegar um trem, antigamente para ir a Pedropolto, tinha que pegar o trem que ia para Montes Claros. Eu dei um esbarrão no homem. O homem caiu porque ele foi bom de perna, mas caiu o chapéu, caiu a pasta, aí eu apanho para entregar. E a hora que eu vou entregar o negócio, isso, 22 de outubro, eu olhei, havia uma revista no Brasil, chamava-se O Cruzeiro. E saiu a reportagem mais desagradável e triste, feita pelo Jean Mazon e um fotógrafo francês, que agora eu não me lembro o nome. Eu estou gravando isso, que eu vou explicar um assunto depois. Eu olhei e falei, isso é o Chico Xavier. Aí me deu uma vergonha danada. Mas o esbarrão foi por querer ou foi sem querer? Eu dei um esbarrão no homem, meu filho, eu andava depressa. O passeio era dessa largura, tinha tudo para passar, eu vou passar em cima do homem, quase que eu jogo o homem no chão. Eu andava muito depressa. Tá certo. É que eu detesto chegar tarde, quando eu assumo compromisso. Aí eu apanho, olho para o homem, fiquei com muita vergonha, que disse, você é o Chico Xavier. Na minha cabeça correu assim. Todo mundo fala, não, por que você não vai vender para outro, que esse é o Chico, para ver se Nenê escreve. Eu falo, a hora que ela quiser escrever, ela escreve. Eu ainda tinha muito de materialismo na minha cabeça. Aí eu entrego, querendo falar com ele, deu nome nos Gurgumilho, eu fiquei acanhado, deu um espetáculo na rua, comecei a chorar. Ele aí passou a mão na minha cara, meu Daltinho. Naquela época, um homem passar a mão na minha cara, um dos dois ia apanhar muito. Que eu era lutador de jiu-jitsu. Passou. Pois é, nossa princesinha está aqui. Hoje ela faria 24 anos. Eu estava começando a ler doutrina espírita, eu sabia lá o que era o médico clarividente, né? Eu falei, que é isso, esse povo todo é doido, tá ficar comigo, né? Mas hoje é aniversário dela. O Geraldo, seu irmão, ainda está na livraria? Tem, vamos lá. Da casa, mano. Lá para 5h30, fomos para a casa dele, reunimos Luísa, mulher dele, o Mano, eu, um outro irmão, Orlando, e a Doene, a senhora pela qual a Nenê se manifestou a primeira vez. Aí foi o primeiro transe mediúnico que eu vi através de Chico, na psicofonia. Aí, meu filho, um tal de beijar que não teve, por onde? Ela conversando, eu via a voz dela. Pelo Chico. Pelo Chico. Sem fantasia em fenômeno mediúnico, eu conheço mediunidade. Materialização, fenômeno de voz direta, isso tudo eu conheço. Nesses anos todos eu já devo ter me movimentado com mais de 100 médicos. Então eu vi, da mesma maneira que eu vi através da Doene, uma senhora idosa, aquela voz clara, bonita, argentina, eu vi o jeito de Nenê falar. Ela conheceu a cadência na voz, né, o estilo. Um médiumzinho bom, tal de Chico Xavier, né? Bom.
Aí ela me explicou que eu estou sendo tratada como uma princesa. Daí o Chico chamava ela de princesinha. Estão me tratando muito bem. E arranjei aqui um amigo muito querido, André. Eu falei, quem é André? Aí depois o Mano explicou. Se você pegar um livro Pão Nosso, a primeira página é sobre o André. Louvado seja Deus. É a história de um escravo que a fortuna do fazendeiro foi acabando, todos os escravos foram embora e só ficou o André. Ele foi escravo do meu bisavô. Então fiquei conhecendo o André, ele contou a história dos Ramalho, que é minha mãe do lado materno, nós somos Ramalho. Contando a história toda e tal. E o que mais que você faz? Eu estava começando doutrina espírita, eu era perguntador, que era danado. O que você faz mais, ô Melém? Falei, não, agora a vovó, ela dirige um grupo de assistência à criança recém-desencarnada num campo católico. Quando Chico, a gente começou a amizade no dia 22 de outubro, eu fui lá uma vez, eu frequentava a reunião do Mano, o grupo da Alva de Assis, no início até por volta de 48, setembro, outubro de 48, eu atuava como médium psicofônico. Mas um companheiro nosso, que dirigia a reunião, um belo e querido amigo, o Jofre Leles, sobrinho do professor Cícero Pereira, ele estava coronel da polícia, atuando com o Juscelino, e uma reunião, ao encerrar, o Dr. Cornélio virou-se para mim e falou, meu jovem, na próxima semana em diante, a responsabilidade de atender os comunicantes é você. Eu cá comigo, estou roubado. Fiquei com os habitantes da Bolívia, de Cochabamba. Né? Tremia, feito maravilha. Quinta-feira eu zartei para perder o povo. Chega lá, Augusto Zura, fala, Arnaldo. Tinha a mão no bolso, lê um papel, olha, os benfeitores espirituais me falaram que eles analisaram a sua ficha. Então a voz que comandou tanta guerra, tanta morte, deve ser usada agora para conversar no serviço de assistência. Eu falei, Augusto Zura, eu estou roubado, meu filho, eu não vejo, não tem evidência. Como é que eu vou saber se é homem ou mulher que eu estou conversando? Não está escrito na cara. Ele falou assim, o telefone antigamente era horrível, isso é novo. Você conversava com a criatura, tinha que berrar para chuchu, que se não ouvia nada, isso é de Belo Horizonte. Se era para fora, então era pior. Não, minha filha, é a mesma coisa que você fala no telefone. Você espera a criatura falar. Aí você vai saber se é feminino ou masculino. Gostosura é o apelido que o senhor chamava que eu carinhosamente. Chamei ele de Gostosura. O Chico, né? É. Aí devo muito a ele, aprendi muita coisa. A Neuza, a segunda esposa, dizia assim, eu devo muito a Nenê e ao Chico, que tiraram a casca do meu nome. Quer dizer, a minha brutalidade, minha aspereza, que eu era grosso mesmo para falar. E como se desenvolveu essa amizade, assim, em termos dos trabalhos? Foi bonita pelo seguinte. Que o senhor fez com o Chico Xavier? Como eu tinha já tarefa, segunda-feira no grupo, na quarta-feira, no Amor e Caridade, um centro ali na rua, Avenida do Contorno, de frente, uma maternidade, fundado por Alexandre Rodrigues Satcama, belo companheiro. E lá eu havia criado por volta de 50 uma aulinha para os meninos. Comprei um livro de psicologia infantil para tratar dos meninos. Aí veio a amizade. Então toda sexta-feira eu ia à reunião pública, entendeu, pouco? Voltava no sábado. Depois passei a voltar no domingo. Depois passei a voltar na segunda-feira. Aí veio o Menei. Eu ia quinta-feira, dormia, voltava, trabalhar, sexta-feira. Aí a amizade foi crescendo. Ele havia me convidado logo após o primeiro encontro para passar um Natal com ele e eu fui. E aí a amizade foi crescendo cada vez mais. Então muita coisa que eu conheço de minha vida passada
Não foi Chico nem Emmanuel, foi dialogando com antigos adversários. Nas reuniões mediúnicas, depois que o senhor conheceu o Chico Xavier. Aí, quando foi por volta de 50, o Chico começou a insistir que nós devíamos organizar um grupo. Eu falei, meu filho, eu tenho reunião segunda-feira, quarta-feira e domingo. Tem as crianças. Sexta-feira eu venho para cá. Você tem a reunião pública segunda-feira, quarta-feira na casa do Dr. Romo e sexta-feira reunião pública. Que dia que nós vamos fazer essa reunião? Vai ser na quinta-feira. Aí nós fundamos o MEI. O MEI começou no dia 30 de julho de 52. Você se lembra, antigamente eram uns calendários, a folhinha era um bloco. Você tirava atrás o nome do santo. O grupo estava funcionando já há uns 3 ou 4 meses. Eu fui no céu, tinha uma folhinha lá, eu destaquei, olhei. Era só que me faltava. Dobrei, não sei, Chico, olha isso aí. Nós começamos o grupo no dia exato do Inácio Loyola. Tá bom? Ele falou, pois é, meu amigo, nós estamos presos mesmo, nós estamos lá. E aí foi a amizade crescendo até ele ir para Uberaba. Muito bem. Quando nós começamos a fazer a reunião no MEBEI, depois de uns 5 ou 6 meses, Chico veio nos falar que os benfeitores espirituais aconselharam que nós fizéssemos mais uma reunião. Eu falei, como, meu filho? Segunda eu tenho, você tem. Quarta você tem, eu tenho. Quinta nós estamos. Sexta nós estamos. Que dia? Sábado. Eu falei, lá você foi embora no cinema. Aí nós passamos a reunir ao sábado. Nesse sábado foi aparecendo problemas muito mais marcantes, tanto meu, quanto do Enio Santos e quanto do Chico. Então, fez lembrar uma coisa bonita. Eu lhe falei sobre o Dr. Camilo. Nós tínhamos o hábito de nos encontrar numa livraria Oscar Nicolai. Então nós estávamos lá conversando e tinha um álbum, Museu do Prado. Então você abria a página, tinha a história do pintor e um quadro dentro de um recipiente bonitinho. Nós estávamos lendo, conversando. Entrou César Burnier, pessoa de Melo, não sei se você conheceu. Aí o César está conversando e tal, virou e falou assim, ô Camilo, o seu povo da Espanha está chegando. Abre a página aí, Arnaldo, direito, você vai ver seu retrato. Aí eu fui lá. É retrato de um homem, um guerreiro, bastão de comando. De 8 até 14 anos eu tinha esse sonho. Antes de aparecer o Ave Cristo, eu já sabia N coisas, seja informada por ela, através dele, seja através desse amigo que eu acabei de falar, César Burnier, que era uma figura interessantíssima. Ele pegava na sua mão, você foi fulano de tal, te dava nome, endereço, idade, quando nasceu e morreu. Aí uma vez eu falei, Chico, não é fantasia de César Burnier? Eu falei, não, ele tem uma capacidade intuitiva impressionante. Então nós vamos voltar lá à livraria. Aí eu viro, está lá o retrato do homem. Fernando Alves Toledo de Osório, Grande Duque de Alba, tinha um apelido de o Carniceiro. Felipe II mandou para resolver uns assuntos lá na Holanda e os protestantes, por influência dos alemães, estavam se tornando luteranos. Aí o Felipe II perguntou, o que você vai fazer? Mandamos matar todo mundo, meu filho. Deus vai saber quem é protestante, quem é católico. Numa reunião no MEBEI, no sábado, só nós 4, Chico, Enio Santos, eu e ele. Chico levanta, pega uma cadeira, põe em cima da mesa, trepa e vai lá para cima da mesa. E começa a se dirigir. Eu não tinha evidência nessa época. Volta, retorna, etc. E
eu vi o quadro, igual ao quadro que eu fui encontrar no livro, lá na livraria. Aí eu, como desceu, conversando e tal, aí eu fiquei conhecendo a história disso, além de outras que eu conheci. Uma vez, nós conversando com Chico, não, com o Camilo, chegou lá na livraria, chegou o César Burnet, olhou bem para mim, olhou para o Camilo e falou: olha o seu general aí, o Bebe Alipe. O Camilo olhou para ele, não falou nada, riu. Nós saímos da União, eu ia levar o Dr. Camilo, ele morava ali num hotel na Avenida Amazonas com Caetás. Quando a senhora dele estava lá para o Triângulo, às vezes eu ia lá à tarde, parava de trabalhar mais cedo, e ele estava escrevendo Semíramis. Um dia eu estou lendo lá uma página de Zanderi. Eu falei: o que você está rindo, irmão? Memei já me contou essa história. Ele a Semíramis era, na última existência, foi uma escrava aqui no Brasil que chamava Ritinha. Então o Dr. Camilo nos contou a ligação que havia entre o general Bebe Alipe e eles invadiram. Eles eram na Babilônia, assim, invadiram a Europa. Ele raptou uma mulher loura, numa terra de gente morena, cabelo preto. Uma mulher loura era novidade. Essa mulher loura era Memei. Então o doutor Camilo falou: doutor Camilo, como é que o senhor está escrevendo no livro? Ele tinha uma biblioteca, meu filho, enorme. Ele falou: não, Arnaldo, tem a minha pesquisa. Agora eu começo a escrever, eu vejo aquela história e eu vou escrevendo o livro. Aí ele se identificou quem era a Semíramis, foi a Inês de Castro e Pedro I, lá no século XIV, contou essa história toda. E aí que eu fiquei sabendo. Muita coisa veio através de contato com adversários do passado. Outras era a história que Chico ia nos contando. Sr. Arnaldo, nós temos uma curiosidade sobre o trabalho que o senhor desenvolveu com o Chico Xavier, que resultou na obra Instruções Psicofônicas. O senhor poderia contar para nós como é que foi essa experiência? Isso foi um sonho. Foi um sonho, né? Pelo seguinte, todo mundo, a comunidade espírita, conhecia o Chico psicógrafo. Então, quando nós começamos a reunião do Memei, numa sexta-feira, nós ainda reuníamos na casa de José, que era onde o José Xavier, onde se reunia o Luiz Gonzaga. Depois é que a gente teve dinheiro, comprou terreno e fizemos o Memei. E quando foi inaugurado o Luiz Gonzaga, numa reunião de sexta-feira eu estava conversando com o Carlos Torres Pastorino, um belo e querido amigo, um homem de uma vasta cultura, e relatando como é que eram as nossas reuniões. Fiz uma coisa que eu não costumo fazer, convidei para ele a uma reunião na quinta-feira e falei: olha, o Pastorino, eu tinha muita vontade de adquirir um gravador, mas fui ver o preço. O gravador era desse tamanho assim, dessa altura, pesava uns 15 quilos. E devia ser muito caro para a época. Não, na época era um dinheirão. E o Pastorino, desculpa, ele residia onde? Ele residia no Rio. No Rio de Janeiro. Ele era professor catedrático de grego e latim no Pedro II, na Universidade do Rio de Janeiro. Isso. Ele foi padre, para finalizar a coisa. Ele, como o Dr. Camilo, também foi padre. Você sabia? Ambos, né? Então nós conversamos, falamos. Quinta-feira ele foi à reunião. Entrou carregando aquele peso. Ele falou: Arnaldo, isso aqui é para gravar a palestra final. Gravamos a palestra. Ele falou assim: agora você vai permitir que fique conosco, que eu vou passar isso para o papel para mostrar para Chico. Eu falei: não, estou dando de presente para você. Ele deu o gravador. Deu o gravador. Naquela época era difícil você comprar fita.
Então, quando nós já estávamos com uma meia dúzia, um pouco mais, umas 10 ou 12 mensagens gravadas, eu fui ao Rio, a serviço. Aproveitei, fui visitar o Dr. Vantuil, ele tinha um laboratório de produto farmacêutico lá no Botafogo, não me esqueço, no bairro, e levei aquele animalão, né? Não, falei, olha, doutor Camilo, nós estamos querendo fazer isso, pus 2 ou 3 citas para gravar, né? O Dr. Vantuil de Freitas era o presidente da federação na época. E aqui é uma página, já páginas de outras mensagens. Essas gravações era só o senhor e o Chico? Não, reunião nossa do Grupo Meneia, reunião de intercâmbio espiritual. Tá, então tinham mais pessoas durante a gravação? Tínhamos 10 médiums. Chico funcionava como os demais médiums. 9h45, nós suspendíamos a reunião de intercâmbio, tratamento sofredor, para que ouvíssemos a palavra de um orientador espiritual, que era sempre pelo Chico. Então, o doutor Vantuil ouviu a primeira, a segunda, a terceira ele segurou. Porque ele viu uma página. O expositor era André Luiz, a segunda era Alto de Souza, e a terceira era Deumânio. Ele falou, Arnaldo, é uma beleza, meu filho. Mas isso é elitismo. Pouca gente tem gravador nesse Brasil. Você está carregando esse monstro aí. Hoje não, hoje é uma coisinha pequenininha. Você põe isso no papel que nós vamos fazer. Qual vai ser o título? Bom, doutor Camilo, meu desejo é mostrar o Chico como médium psicofônico. Ele falou, que é isso? Mas o Kardec criou a expressão psicofonia e psicografia. Ele nunca usou a expressão médium psicofônico. Ele dizia assim, o médium falante. Você vai ler que ele nunca usa isso. Nem na revista, é sempre o médium falante. Então, para mostrar a dutilidade mediúnica de Chico. O Chão viu 3 páginas. A voz completamente diferente de uma de todas. Então, eu sou um apaixonado pelo transe mediúnico. Organizamos. Fizemos instruções psicofônicas. Aí um companheiro nosso, São Paulo, que se diz o dono da verdade, uma coluna na Folha de São Paulo, me reduziu a subliterato. Diz que eu estava querendo mudar as expressões, incorporação, ele inventou agora psicografar. Eu peguei um livro editado pela Pensamento, dobrei o livro assim, colei a parte toda com durex, onde o seu Kardec colocou mediunidade, psicografia, psicofonia. Escrevi embaixo, se você não conhece doutrina, a culpa é sua. Os termos corretos, né? Mandei para ele. Isso foi numa quarta-feira. Quinta-feira eu chego para a reunião, o Chico falou, pois é, meu filho, na próxima vez, você não gasta dinheiro mandando um aviso de AR, não. Eu não falei nada. Mas feito eu, entra aqui, sai aqui, nunca se defenda. O Chico engoliu aquilo. E essas reuniões, então, duraram alguns anos, né? Durou de 52 até quando o Chico foi em 59 para Uberaba. Aí nós já tínhamos instruções psicofônicas e vozes do Grande Além. E quando ele foi para Uberaba, eu entreguei cerca de umas 30 páginas já tudo organizado, apresentado e tal, que nunca foram publicadas. Ia lá, perguntava, é mesmo. Tem muita coisa de Chico ainda não foi publicado por ele esse mundo todo. Seu Arnaldo, e o relacionamento entre Chico e Kardec? Quando a Maria, irmã de Chico, ficou obsediada, a família era católica, apostólica, romana. Chico ajudava o padre na aula de catecismo na igreja. Então a família toda. Então o seu João Cândido, pai de Chico, foi procurar em Matozinho, que é uma cidadezinha perto, era naquela época uma cidadezinha, perto de Pedro Leopoldo, o Perácio, que era espírita. Então diz que o Perácio naquela época tinha 2 apelidos, o homem doido e o curador dos outros, que ele era espírita e ia lá dar paz. Então o Perácio era Pedro Leopoldo e tal, foi conversando, aí a moça, um processo obsessivo muito doloroso, acalmou. E
Chico começou a se preocupar com aquele rapazola de 15, 16 anos, 17 anos no máximo que ele devia estar. Então ele foi conversar com o padre, que era muito amigo dele, dizendo que ele ia deixar de ir à igreja, que ele era coroinha, ajudava na aula de catecismo, que ia ser espírita. Então o padre disse: meu filho, vá com Deus, que Deus lhe abençoe. Então Chico começou a estudar a doutrina espírita. Aí tem um caso bonito mesmo. Deram-lhe um livro dos espíritos para ele ler. Então um rapaz do interior, curso primário, você vai rocar 80 anos atrás, tinha palavras que ele não entendia que estava no livro dos espíritos. Então ele começou a ver um homem do lado dele. Ele tinha vergonha de perguntar quem era. O senhor também não se apresentou. E as dúvidas que ele tinha, ele estava lendo. O amigo falou: isso significa isso, é assim, assim, meu amigo e tal. Ele foi fazendo uma amizade muito bonita com aquele senhor. Sempre com respeito. Rapazola, acanhado, mas como é que o senhor chama? Aí eu brinquei com ele, falei: você não teve essa preocupação quando a rainha, como é que chama, Isabel, apareceu para você, você perguntou logo quem ela era, ela te falou para comprar pão para dar para os pobres, né? E como é que... Fernando, eu tinha um respeito, Milton. Aí alguém deu-lhe um livro de presente que tinha um retrato de Allan Kardec. Você começou a olhar um livro, não sei que livro era. Daí ele lá no estudozinho dele, no livro dos Espíritos, apareceu um homem. Você olhou para ele. Aí eu se dirigiu a ele com todo respeito. Ele falou: assim como você colaborou comigo, uma vez por mês, na casa do senhor Rustam, para o Espírito Bernardo fazer as correções no livro dos Espíritos, eu vim colaborar com você. O homem era Allan Kardec. Era o Kardec. Certo. Então, na verdade, esse senhor aí, ele estava vendo o Kardec. Ele viu o homem que ele não conhecia, só não sabia que quem ele não era. queria perguntar. Em Obras Póstumas tem, da minha iniciação no Espiritismo. Então, o professor Rivai vai contando como é que foi o encontro dele com Fortier, etc, 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 etc. E, além daquilo que ele foi perguntando, a reunião foi acabando, que o povo que ia lá por curiosidade foi afastando. Ele recebeu de um funcionário, ele diz lá, um alto funcionário do governo francês, 50 cadernos de coisas que eles haviam anotado. Coisa superficial. Então deu um nome, codificador, né? Aquilo que ele foi, as perguntas eram sérias, o povo foi embora. E ele começou a escrever o livro. E tinha as dúvidas dele. Senhor Arnaldo, desculpa, eu interrompê-lo, mas do jeito que o senhor colocou, né, essa revelação aí de que o Chico recebeu a visita de Kardec, que revelou que ele tinha sido um auxiliar dele na época. E eu estou contando como é que foi a história. Então não tem sentido falar que Chico é a reencarnação do Kardec. Ah, isso, meu filho. Fantasia está na cabeça do povo. Porque aí não tem uma possibilidade. A ausência total e absoluta de conhecimento doutrinário. Então lá, uma vez por mês, reuníamos na casa de Sr. Rustam com Celino. Kardec tinha um cuidado muito grande de não citar o nome dos espíritos. E acontece que o Sr. Rustam também tinha uma filha que chamava Celina. Então ficou uma dúvida na minha cabeça se era Celine de Jafé ou Celine de Rustam. Aí eu fui conversar com um amigo muito querido, o Luciano dos Anjos, eu e o Wagner. Aí ele virou para nós: por que você não colocou a história da Ruth Celine de Jafé no livro que o Carlos Alberto escreveu, né? Falei: meu filho, é que eu fiquei na dúvida. Que o homem escondia. Eu falei: não, Arnaldo, o nome dela era Ruth Celine de Jafé. Você estava certo. Ela era judia. O Napoleão III, para pegar o poder, ele deu braços fortes à igreja, as prisões lá viviam cheias. O pai dela primeiro fugiu para Barcelona, por causa da perseguição, eles eram judeus. E posteriormente ela também foi para Barcelona.
Mas eles trocaram o nome, que havia também perseguição. Ele desencarnou em 1985. Então você vai ver uma coisa muito séria e importante. O espírito não pode ocupar dois corpos. Não é que eles estão falando que ele é Kardec? Se ele era Rutzelino. Essa acho que é a quarta pessoa que eu conto essa história. Chico, não, Arnaldo. Aí eu fui vendo aquele senhor. Quando eu ganhei o livro, que eu vi o retrato, eu fiquei acanhado, aquele jeitinho dele de falar. Aí o homem se instruiu. Não, meu. Assim como você contribuiu para a manifestação do Espírito Verdade, cabe a mim a responsabilidade de colaborar com você em determinadas palavras difíceis. Ele ficou muito tempo, não, Arnaldo, depois que ele se apresentou, uns 2 ou 3 vezes ele não via com tanta frequência. Rutzelino já tem. De Kelps até 1985, pode citar umas 12 ou 15 vidas dele femininas. Aí nós tivemos uma reunião que ele se repetiu ainda há pouco, que Chico manifestou. Está conversando com um com o outro, passou assim na minha cabeça. Chico dizia assim, meu filho, quando eu voltar para o lado de lá, eu vou pedir aos espíritos a caridade de eu voltar até o meu corpo. Porque eu estou cansado de usar essa roupa que não é minha. Então eu estou pensando, fala para ele qual foi a resposta. Você ouviu e passou para o papel. Aí ele se apresentou. Eu estava pensando, não falei com ele não, ele estava lá conversando com não sei quem. Aí ele falou, você é um pedaço de mulher bonita. Ele riu, agora eu tenho que vestir a minha outra roupa. A outra roupa. A roupa que ele dizia era o corpo. É o corpo físico. Não, ele é conhecido por Chico, então ele tem que manifestar-se como Chico. E a relação Chico-Emmanuel? Eu vou lhe responder com as palavras dele. Quando ele se fez espírita, dia 7 de julho de 1927, criaram o Grupo Espírita Luiz Gonzaga, presente estava a senhora nas reuniões que eles faziam na casa de José, que era a selaria dele. Ele fabricava a cela, à noite então virava o centro. Começou a se manifestar um espírito que assinava um amigo. Um amigo. Durante algum tempo. Então a senhora, me esqueço o nome dela agora, viu e falou, Chico, quando você está psicografando, é uma chuva de livro em torno de você. Será que é fantasia minha? Bom, ele está escrevendo. Um belo dia, já há algum tempo, esse espírito escrevia. Chico não tinha evidência nem audiência naquela época. Ele era simplesmente psicólogo. Ele ia lá para um lugarzinho na fazenda não, Pedro Leopoldo, onde tem uma represa, que era a água dessa represa que fornecia eletricidade para Pedro Leopoldo. Ele estava lá sentado orando, já tardezinha, e ele viu pela primeira vez um espírito. Era uma cruz, um homem aparentando uns 40, 50 anos, a expressão dele, uma batina assim modesta. Esse homem se apresentou para ele. E falou que gostaria de trabalhar com ele, através dele, há uma programação mais ou menos, de uns 30 livros, se não me trai a memória. Mas quando ele tivesse mais saúde, que Chico começou a trabalhar na fazenda, na fábrica de tecido, e ficou tuberculoso. Nós aí vamos começar a escrever. Então, o Espírito Falofone, o meu nome é esse, Emmanuel. Você vai ter assim, traçou uma norma de vida para ele. Você aceita, Chico? Assim, senhor. Os senhores me assistindo, me amparando, eu aceito. Mas eu queria pedir uma coisa ao senhor. Ele fala o quê? O que é que eu preciso fazer
para seguir o pensamento do senhor. Ele disciplina. Chico fez uma outra pergunta. Com outras palavras, ele disciplina. A terceira, disciplina. Então, nessa terceira resposta, Chico disse que ficou meio acanhado de fazer uma pergunta a ele. O homem mandou que ele desse disciplina, 3 vezes. E como eu já vi Emmanuel materializado, acredito que ele, dialogando com Chico, foi da mesma maneira que ele se dirigiu a nós. É uma palavra calma, tranquila, mas autoritária. Então, Emmanuel diz para ele: se por acaso um dia eu lhe falar qualquer coisa diferente daquilo que Jesus ou Kardec falou e escreveu, você fica com eles, não comigo. Honestidade de um e de outro. É, bonito, né? Então o Chico tinha uma fidelidade a Kardec impressionante. O Espírito de Emmanuel mandou queimar tudo aquilo que Chico havia gravado até então. Mandou queimar. Que ele tinha psicografado? Tudo. E tinha quando? Já tinha muita produção? Tinha muita coisa, não sei, ele me falou que tinha muita coisa. Você se lê um livro, notáveis reportagens de Chico Xavier, feito pelo Dilermando Correia, que é o repórter, que o jornal Globo mandou em 37 lá, você vai ver o que era. Então, quando Emmanuel começou a escrever, Chico já estava com mais saúde, etc., já havia saído do Parnaso, Emmanuel falou para ele que iria começar um tipo de tarefa. Você vai ver o grande educador e o notável e admirável e respeitável homem de comentário evangélico. Começou a fazer comentários sobre trechos do Evangelho. Aí ele virou e falou: meu filho, vocês precisam comprar um Evangelho. Os 4 Evangelhos. Porque nós estamos conversando. Quando eu for escrever, eu escrevo, mas você não conhece os Evangelhos. Olha o papel do evangelizador na doutrina espírita. Caminho de luz, fonte de luz, com nós, palavras de vida eterna. Não. Caminho, verdade e vida. Caminho, verdade e vida. Primeiro, você vê o evangelizador da doutrina. Para mostrar como é que nós vamos compreender a mensagem cristã. Só em 65 é que ele começou a fazer a exegese da obra de Kardec. Livro dos Espíritos, Religião dos Espíritos, Livro dos Médios, Seara dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo 1, o Livro da Esperança, ele somente Emmanuel, e o Espírito de Verdade, ele e outros espíritos que ele convidou para hoje. Céu e Inferno, Justiça Divina. Entendeu? Primeira parte do Livro dos Espíritos, segunda parte, terceira parte e quarta parte. É. E esse material que ele pediu para o Chico abandonar? Foram mensagens que ele recebeu há muito tempo. Era como se fosse um treino ainda que o Chico... Ele considerou aquilo como um treino. Emmanuel considerou um treino. E esse livro que eu lhe citei, você vai ver mensagens admiráveis. Numa reunião em Pedro Leopoldo, meninote de 17, 18 anos, um dono de um banco fez-lhe uma pergunta sobre economia. São 3 páginas, uma velocidade medonha. A hora que acabou entregando, fez a leitura e falou o autor. Aí o banqueiro virou: gente, isso foi um grande financista português. Esse é o homem que eu tenho lá em casa, que eu li os livros dele. Quer dizer, a autenticidade de um homem que não era espírita, que foi lá por curiosidade. Então veio o homem. Leia esse livro que você vai gostar. Tem coisas muito bonitas. E lá ele tem uma história que é o mais belo, é a descrição que eu conheço. E olha que eu dialogo com os espíritas esses anos todos. O título é Foi um sacerdote católico. Ele, Emmanuel, falando como foi o ato desencarnatório dele, a última. Lá por volta de 1890, mais ou menos, 1880, que ele morreu tuberculoso. Aí eu descobri, por ordens indiretas, quem era o Emmanuel, na última existência do Brasil. Tanto Clóvis quanto eu perguntava, Chico saía na atenção. Clóvis ou Clóvis Tavares? Clóvis Tavares. Então, tem lá, fui um sacerdote católico. Sabia que ele era sacerdote. Depois,
Chico, uma vez, nós estávamos conversando, nós três, ele falou que ele não foi sacerdote somente, ele foi bispo. Então guardamos duas coisas. Aí veio uma terceira. Nós fomos ao Rio, eu e Chico, visitar o Chamanel Gaio, que era uma família muito amiga, Chico gostava muito dele, o Chamanel estava muito enfermo. Quando nós voltamos, mês de julho, paramos em Barbacena, um trem metálico que havia em Belo Horizonte, não sei como é que chama agora, acho que não tem nem mais, trem de luxo. Nós estávamos lá no refeitório, no restaurante, e eu falei, meu filho, que frio danado, eu fui lá. Puderam, meu filho, nós estamos na Mantiqueira, nós estamos em Barbacena. Chico ia pondo o garfo na boca, tirei e falei assim, foi aqui que ele morreu. Eu falei, quem? Ele pôs o garfo na boca e até hoje não me respondeu. Então eu fiquei com uma história, duas histórias, três histórias, uma outra historiazinha. Aí eu fui conversar isso com um amigo e falei uma ideia. Fiquei sabendo que ele havia morrido em Barbacena. Fiquei sabendo que a Maria, um barco de guerra, levou o corpo dele de Barbacena porque para o Pará, que ele era o bispo do Pará. Aí conversamos com um amigo, psiquiatra que mora em Juiz de Fora, médico do lar, vai a Barbacena tratar dos doidinhos lá na igreja, né? Eu falei, não, nesse nome aqui, nessa data. Eu tenho ampla liberdade lá na Cury, eu vou olhar. Se for por telefone, ó, sei que ele foi bispo, Barbacena, o corpo foi levado lá pela Marinha Imperial, Marinha de Guerra. Daí umas 3 semanas ele apareceu, toma aqui para o seu cachorro, olha aí. A história toda do homem foi Curus. Aí eu conversei com o Beto. Beto estava, vou publicar. Falei, não, senhor. Se Chico guardou esse segredo o tempo todo, não vão ser 2 capingadas que vão falar. Aí eu fiquei sabendo. Chamava assim, não interessa. Aí eu fiquei conhecendo a vida dele. Chamava-se não interessa, tá certo. Nenhum livro dessa grossura, escrito por um notável bispo católico, falando sobre a personalidade dessa criatura, ele termina assim na última página. Indiscutivelmente, foi a mais bela cultura que o Brasil produziu nesta época, se referindo ao bispo. A esse bispo. Tá bom? Isso um outro falando. A mais bela cultura. E a gente vê que emana de uma cultura admirável. Sr. Arnaldo, vamos falar um pouco sobre as atividades da Meimei no plano espiritual? Olha, ela começou atuando... Bom, primeiro que Meimei era uma mulher complexada. Ela era doida para ter filho, nós compramos... A irmã, ela era doida para ter filho. Então nós tínhamos uma casinha, eram 2 quartos, sala, cozinha, um terreno de 600 metros. Ela parava assim na porta da cozinha. Aqui vai ser o quarto. Fulano e Beltrano, aqui é Beltrano. Ô, Meimei, nem dó, minha filha. Chega, você quer ter 6 de uma vez? Bom, não tinha, por causa do problema renal. Então, quando ela desencarna, ela foi atuar sob a orientação da avó, Dona Antoninha, na assistência de criaturas, de crianças desencarnadas por suicídio, etc. Você vai encontrar isso no livro Entre a Terra e o Céu. Só que o André Luiz, em vez de botar Meimei, o irmão botou Blandina, que é o nome dela no Ave Cristo. Que é o mesmo nome no Ave Cristo. Aí, com o tempo, ela foi sendo solicitada para outras tarefas. Seja no atendimento aos suicidas, por causa de influência da Ivone Pereira, que foi uma bela e querida amiga, e mesmo por causa da minha modesta atuação em reunião mediúnica. Ou seja, então a Meimei não ficou limitada ao atendimento às crianças. Do lado de lá ninguém fica limitado a coisíssima alguma, minha filha. Uma vez eu fiz uma pergunta a Emmanuel, tipo da pergunta cretina, né? Eu falei, eu me ocupo de tudo aquilo que Jesus me dá.
Eu calei a boca, nunca mais perguntei nada. Quer dizer, me dá de serviço, oportunidade de trabalho. Eu fiz uma pergunta assim, levemente de débil mental, se ele era simplesmente um educador ou um evangelizador. Ele me respondeu, de tudo aquilo que o Senhor Jesus me dá, que eu possa servir. Essa me entregou, ou vergonha que eu tive. Bom, para a gente encerrar, eu queria pedir para o senhor contar um caso de materialização, lá das reuniões que fazia em Pedro Leopoldo. Você já ouviu falar do Peixotinho? Claro. Peixotinho esteve lá na casa de Chico, Pedro Leopoldo, durante umas 2 semanas. Eu já frequentava um grupo na casa de Jair Rodrigues, um amigo nosso que era dirigente do Centro-Oriente, que agora eles trocaram o nome do centro, em casa dele com o Fábio. Vi bonitas materializações com o Fábio. Vi fenômeno de voz direta, assim, 4 pessoas falando ao mesmo tempo, não dava cacofonia, mas nunca tinha visto materialização mesmo. Eu vi mais efeitos físicos, né? Aí o Peixotinho esteve lá. Nós começamos a fazer a reunião com o Peixotinho. A primeira vez nós fizemos na própria casa de Chico, depois nós fizemos lá no Luiz Gonzaga. Você conhece o Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo? Aqui tem um salão, um corredor, aqui tem um quarto, onde tem um retrato de Amana. Então, Peixotinho ficava lá sentado. Luz apagada. Quando a materialização se processava, ele vinha andando assim pelo corredor, a gente vê o corredor todo iluminado e a criatura aparecia. O Peixotinho era asmático. E todo asmático tem que fazer muita força para respirar, isso dilata. Então eu vi 2 materializações em que a criatura apresentava essa parte dilatada. Eu falei, gente, isso não é uma materialização direta. Ele está se aproveitando somente da organização perispirítica do Peixotinho. Mas a organização perispirítica não tem asma. Quem tem asma é o corpo. Eu estou pensando. Era o Zé Grosso. Zé Grosso é um latagão do homem enorme. O vozeirão dele. A minha é pinta. Arnaldo, é para tirar dúvida da sua cabeça, meu filho. Ele vai ficar direitinho. Acabou de falar, o corpo ficou normal. Agora, quando acabava a materialização, o Peixotinho sofria, coitado, tossia, uma dificuldade de respirar medonha. Aí o Peixotinho foi embora. Botou ele, a família. Um dia nós estamos trocando figurinha, quer dizer, eu conversando com o Chico. Eu falei, Augusto Zuro, quem sabe você é um médium de materialização, hein? Ele aceitou. No início, nós tínhamos que acender a luzinha, a gente fazia lá na casa do André, para ver a entidade, mas era escuro. Com o tempo, elas foram ficando luminosas. Conhece essas lâmpadas fluorescentes que têm assim um tom azulado? Então, eles são levemente azulados. Eu vi Nedei, vi a mãe do Dudu Gonçalves, a mãe do Jô, a Nina Arueira, e nós estamos lá encantados. Daí a pouco, minha filha, vinha aquele clarão assim, pelo corredor e parou na porta. Um homem de 1,90 m mais ou menos. Uma porta tem 2 metros, né? Faltava um tantinho assim, a cabeça dele para bater lá. Aquela toga romana, eu falei, isso aí é o senador, vai ficar comigo. O peito era multicolorido. Mano. Tudo iluminado. E no homem não tinha nada na mão. Ele levantou a mão assim, tinha uma tocha luminosa. Aí você olhava no chão, você encontrava uma agulha. Simplesmente ele falou, ok, 3 minutos. Que aquilo era uma reunião, era um jardim doméstico. Só tinha os amigos que estavam lá dentro. Isso não acrescenta nada em doutrina, isso é o que estou falando agora. A função primordial do médium é o livro. O livro educa.
desceu o braço, materializou, foi embora. Nunca mais nós fizemos reunião de materialização. Ter saudações, mas vai acabar com a reunião. O Emmanuel deu o desfecho. Minha filha, uma voz calma, tranquila, mas autoritária. A função do médium é o livro. O livro educa. Falou mais nada. Nós enfiamos a cara no borrão. Tá certo. Agora, eu tinha muito dó de Chico, porque se eu tivesse força para torcer o colchão, como ele transpirava, coitado. A primeira coisa que ele pedia, depois da reunião, era um copo d'água. A secura que dava dentro, o tanto. Mas vi materializações muito bonitas. Nina, Memei. Primeira vez que Memei materializou, estou conversando com ela, me lembrei desse trabalho do Crux, com a Kate King, que ela se manifestava, materializava, dia claro, brincando no chão com os filhos do Crux. Aí ela foi se despedir e pediram uma lembrança a ela. Ela rasgava assim a roupa e dava para o povo. Lembrei que está lá materializado, eu falo, vou ver se esse trem é verdade. Vou beber, você quer um pedaço da roupa? Ela perguntou. Aí eu falo, Curus, você está pensando bobagem? Segura que vai acabar agora mesmo. Foi a conta de eu pegar e fechar, desmaterializou. E Memei tinha uma deficiência, um erro no organismo. Ao invés dela ter o coração do lado esquerdo, ela tinha debaixo do externo. Então a primeira vez que ela materializou, ela usava uma cabeleira enorme. Eu estava sentado num banquinho, olhando para cima. Levantei e abaixei assim para ver. Falei, não, minha filha, isso era no corpo físico, aqui é normal. É normal. Caiu aquela cabeleira enorme. Quer dizer, eu abaixei e não falei nada. Falei, não, você era do lado esquerdo? Será como é que é? Não, isso era no corpo físico. Só, Arnaldo, para a gente encerrar, deixa uma mensagem aí para os espíritas, né, que estão assistindo o senhor aí pela internet. Não, mensagem eu não deixo, não. Mas vou falar da minha experiência, da minha vivência em doutrina espírita. Há uma ausência, vou ser desagradável, viu? A ausência total e absoluta de conhecimento doutrinário. É o que se vê, né? O nosso povo tem um hábito de ler livrinhos. Houve um período lá na União que eles me davam os livros que uma vez me deram 10 livros, eu só aconselhei um. Aí eu fui conversar com o Honório. Falei, Honório, nós precisamos fazer uma triagem. A livraria é da União Espírita Mineira, a Casa Máter do Espiritismo em Minas. Está uma enxurrada de pseudo-literatura aí. Eu vejo gente lá comprando livro, que eu já dei uma folhada. Erro de português. Um amigo meu que em São Paulo trabalha no setor editorial, isso ele me falou uns 5 anos atrás, que há 10 anos, portanto há 15 anos atrás, haviam 6 editoras espíritas no Brasil. A lá que quase que foi a falência, porque pediu dinheiro emprestado para modificar e tal. Hoje é mais de 100. E tem médico recebendo de 15% a 30% do valor do livro. Eles não conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que diz assim, bem de graça, que é de graça. Exatamente. Infelizmente. Ausência de leitura. De é importante conhecer a doutrina, ler o Kardec, ler Emmanuel, ler Nós já estamos com cheirinho de sacristia medonho, viu? Então, a necessidade imperiosa do bom conhecimento de doutrina espírita. Muito bem. Se fosse possível, a gente continuava conversando e esse programa, né, essa gravação ia se prolongar por muito tempo. Então nós vamos encerrar, agradecer o Arnaldo Rocha, a bondade dele ter vindo aqui conversar conosco e bondade sua, meu amigo. Deixar para a sua despedida. A despedida é essa. Lembrar a necessidade imperiosa do conhecimento da doutrina espírita. Estudar um pouco mais. Estudar mais. Fica aí então a dica do nosso querido Arnaldo Rocha para todos nós. Muito obrigado. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!